eu vou começar o vídeo listando os 10 principais sinais de alarme para um paciente que tem imunodeficiência. Tá? Então, o paciente, uma criança, aquela criança que está sempre apresentando problemas respiratórios infecciosos, otite de repetição, tem pneumonia, tem problemas de pele como impetigo de repetição, toda hora precisa tomar antibiótico, ou seja, aquela criança que está sempre doente. Isso pode ser um simples processo alérgico, pode ser também um ambiente muitas das vezes não muito adequado para a criança, mas pode ser também um quadro de imunodeficiência primária. Lembrando que 10% dos pacientes que têm infecção de repetição crônica, que está sempre apresentando infecções, tem a chamada imunodeficiência primária, que é aquela deficiência do sistema imunológico que você nasce com ela. Tá? Infelizmente, são números grandes, muita gente tem, passa a sua vida inteira sem saber, principalmente quando tem aquela imunodeficiência primária mais simples, que é por deficiência de GA, ou não tão simples, mas também que a pessoa acaba vivendo razoavelmente bem, como a imunodeficiência comum variável. Mas muita gente que tem essas imunodeficiências simples passa a vida inteira sem saber que tem e sofrendo, tomando remédios, precisando de internação, tendo quadros de pneumonia. Quando chega um paciente lá no projeto, pacientes jovens, e que tem pneumonia, eu desconfio, porque pneumonia não é comum em jovem, é comum, mais comum em idoso, em pacientes acamados, mas em jovem não é comum, tá? Até 30 e poucos anos não é comum ter um processo de pneumonia, não é uma coisa simples. Tá? Pode acontecer? Pode. Não é impossível acontecer em pessoas que não têm doença de base, que não tem nenhum tipo de problema, mas é incomum. Então a gente logo me dá o sinalzinho amarelo, opa, pode ser uma imunodeficiência ou adquirida ou uma imunodeficiência primária. Boa parte das vezes é adquirida, A pessoa adquire a imunodeficiência por algum problema, por um câncer, por um HIV, por algum tipo de uso de remédio. A gente tem pegado muita gente que fica tomando anabolizante, tomando medicamentos fortes, até veterinários. Aí chegam, passam no nosso consultório e tem um problema de imunodeficiência adquirida por causa do uso de remédio, O paciente fica tomando corticosteroide, doenças reumáticas que você precisa tomar imunossupressores. O projeto Brasil Sem Alergia, ele recebe centenas de pacientes por mês com suspeita de imunodeficiência, principalmente a chamada imunodeficiência primária. É aquela imunodeficiência que você nasce com o sistema imunológico deficiente e você fica justamente à mercê de inúmeros tipos de doenças. Então vamos lá, quais são os 10 sinais de alarme de imunodeficiência primária? Então vamos lá, 10 sinais de alarme, prestem bem atenção nisso. 2 ou mais pneumonias no último ano. Então assim, se por acaso seu filho está apresentando pneumonia de repetição, foi no médico, o médico, tem uma pneumonia, vamos tomar antibiótico. Tem uma pneumonia, vamos tomar antibiótico. Ou seja, no mínimo 2, pode ter mais, lógico, mas no mínimo 2 já é um sinal de alarme para imunodeficiência primária. Tá? Então fique atento. 4 ou mais otites no último ano. Então se a criança toda hora tem inflamação no ouvido ou otite e precisa tomar antibiótico, anti-inflamatórios, antialérgicos para controlar essa otite, é outro sinal de alarme também. 4 ou mais. Estomatite de repetição ou monilise por mais de 2 meses. O que é uma estomatite? São aquelas feridas que a gente dá na boca, no lábio. No canto da boca, pode ser em outras regiões do lábio também, dentro da mucosa oral, tá? Então, se por acaso a criança tem essas feridas acompanhado de candidíase, o sapinho, vamos lá, monilise é sapinho, para que vocês entendam bem, também é um outro sinal de alarme para imunodeficiência primária, tá? Então, por mais de 2 meses. Abscessos de repetição ou ectima, então assim, quando você tem justamente aqueles abscessos no corpo, quando você tem também infecções, aí ele não falou, mas se você tiver uma infecção tipo impetigo, toda hora está com um impetigo, que é aquela infecção causada pelo germe Streptococcus, e você toda hora precisa tomar antibiótico para impetigo, é outro sinal de alarme. Um episódio de infecção sistêmica grave, então assim, se você pegar uma infecção no corpo inteiro muito grave, como meningite, osteoartrite, septicemia, precisou de unidade fechada, de CTI, unidade de atendimento intensivo. Então, se essa criança teve uma infecção e precisou de internação em CTI,
temos que pensar em imunodeficiência também, tá? Infecções intestinais de repetição, diarreia crônica, asma grave, doença do colágeno ou doença autoimune, importante, efeito adverso ao BCG, ou seja, se você toma a vacina do BCG que faz um abscesso imenso após a vacina, uma infecção por micobactéria também, que é a tuberculose, é um tipo de micobactéria, e vários outros tipos de micobactérias. Se você tiver esse efeito adverso ao BCG, uma infecção por tuberculose prévia, também é uma possibilidade de você estar com imunodeficiência, tá? Porque a tuberculose ela atinge mais pessoas que têm determinadas deficiências do sistema imunológico. Fenótipo clínico sugestivo de síndrome associada à imunodeficiência primária. O que é fenótipo? Vamos lá. Genótipo é aquilo que a gente carrega dentro dos genes, do material genético nosso. Fenótipo é aquilo que o gene expressa no nosso corpo. Então vamos dar um exemplo. Você tem o genótipo de olhos castanhos. A maioria do povo brasileiro tem olhos castanhos. Eu também tenho olhos castanhos. Então você tem o genótipo de olhos castanhos. Então o fenótipo dessa informação genética vai se apresentar nos olhos de forma castanha. Tá? Então você tem informação do olho castanho dentro do seu material genético, ele se apresenta com coloração castanha. Tá? Então a mesma coisa acontece com a imunodeficiência. Tem pessoas que nascem com características físicas que são muito particulares de determinadas imunodeficiências. Entende? Então o médico, quando ele vê aquela situação, ele pode pensar numa imunodeficiência. Um exemplo muito clássico, síndrome de Down. Paciente que tem síndrome de Down, praticamente quase todo paciente com síndrome de Down tem imunodeficiência primária. Tá? Muito comum, por deficiência de anticorpos, deficiência de IgA, que é um anticorpo secretor, e vários outros tipos de imunodeficiências. Tá? Então, por isso que o paciente com síndrome de Down, quando tem um processo infeccioso, você tem que entrar com um tratamento adequado. E o paciente com síndrome de Down, ou o mongolismo, né, que antigamente era chamado de mongolismo, hoje parou com esse trissomia do 21 ou síndrome de Down. Por que mongolismo? Porque as faces do paciente com síndrome de Down se pareciam muito à etnia mongol, na Mongólia, entendeu? Então os médicos antigamente, a comunidade científica chamava isso de mongolismo. Tá? Só que hoje tirou esse termo, porque é um termo pejorativo. Né? Eu não gosto muito desse termo. E com o avanço da medicina, com o avanço das técnicas de tratamento e também com as técnicas que vão auxiliar o paciente com síndrome de Down, vários pacientes estão conseguindo se introduzir no mercado de trabalho, conseguindo fazer coisas magníficas, se formando em cursos de nível superior, ou seja, uma formação não com facilitação não. A gente tem visto aí pacientes que realmente têm conseguido se superar e ter uma formação técnica muito boa, tá, com síndrome de Down. Então é algo que já está conseguindo ser superado, por isso que esse termo de mongolismo foi retirado, que tinha um termo pejorativo muito grande. Tá? História familiar de imunodeficiência primária, ou seja, se você tem pai, mãe, avó que tiveram doenças misteriosas, morreram por infecções misteriosas, porque naquela época, né, há algum tempo, não tinha toda uma metodologia técnica de diagnóstico adequada. Tem uma avó que na década de 70, ou 50, ou 60, morreu com 40 e poucos anos por causa de uma infecção generalizada. Você tem esse histórico, sabe desse histórico da família. É um pai que tem uma certa imunodeficiência, que conseguiu fazer os exames laboratoriais, hoje descobriu que tem e tal. Então isso é um fator também de alarme para imunodeficiência primária, tá bom? Agora lembrando que a gente está falando de primária, ou seja, aquela imunodeficiência que o paciente nasce. Agora tem as imunodeficiências adquiridas, que até no início do vídeo eu falei um pouquinho sobre isso. Então você pode também pesquisar sobre imunodeficiência adquirida, tá bom?